Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou uma pessoa que já está há um bom tempo aqui na internet. E eu percebi que, assim como tudo na vida, ela vive de ciclos. E eles tendem a se repetir. E isso pode ser tanto bom quanto ruim. Digo isso não só como uma pessoa nostálgica com a internet do fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, onde a nossa maior preocupação era quando o Cauê Moura iria lançar o próximo hit de estouro, como foi Rap dos Memes, ou esperar o próximo vídeo do Vagazoide para dar aquela risadola. Ou, se você já era um otaquinho assumido naquela época, acompanhar a sessão de comentários quase insalubre que era do Jomentossauro, ou do Léo Taco, que provavelmente falou mal de algum anime da moda, ou um anime de nicho, como Hajime no Ippo. Provavelmente, se você cresceu na mesma época que eu, você cresceu no boom das redes sociais, com o fim do estouro do Orkut, o início do Facebook. Cara, o seu objetivo era chegar em casa, abrir o Colheita Feliz e retribuir aquele presente que a sua tia te mandou. Ou se você também já era um otaquinho assumido nessa época, você acompanhava páginas como a Falando sobre Animes e Cultura Oriental, a famosa FACO, que descansa em paz, ou a Project Lauliet Birthday, que eu acho que hoje em dia se chama Project LB. E eu acho que eles não postam mais também. Ou até mesmo você chegou a acompanhar páginas um pouco menores, como a Orgulho Otaku ou a Super Otaku. Eu lembro que nas páginas de anime no Face tinha treta de assim dia não, cara. E a minha maior diversão era acompanhá-las de perto. Até mesmo, de vez em quando ia lá, soltava uns 3 ou 4 comentários. E de vez em quando acontecia aquilo, né? Você começa a defender um ponto só porque você quer ver a reação da outra pessoa. Só que se você saísse da internet, essa discussão nunca ia existir. Não ia fazer nenhuma diferença na sua vida. Lembrando do que eu tô falando de 2008 a 2014, que era uma época que a internet já estava mais ou menos estabelecida. Todo mundo já sabia o que era rede social, né? Sabia o que era o que a Globo chamava, né? O microblog, o Twitter. Ou as redes de comunicações como o Facebook. Pois é. E, cara, como tudo já estava mais ou menos estabelecido, é, as pessoas já tinham lá os seus ranços, como é que cada um ia, em qual rede social a pessoa ia estar mais inteirada. Lógico que na época o Facebook estava na moda e todo mundo queria ter uma página no Facebook e todo mundo falava que o Facebook era a podridão da internet, que era uma rede tóxica e que todo mundo ia pro Twitter porque ela era melhor. Pois é, tinha uma época que o Twitter era melhor. Algumas coisas mudaram. Primeiro porque o Facebook se tornou aquela rede social que a maioria dos jovens nem tem mais perfil. Ou se tem um perfil, usam só para receber aquela notificação do de aniversário, para você não esquecer de mandar aquele aniversário para aquele seu amigo distante que você conversa com ele uma vez por ano, que é sempre no aniversário dele. Ou você usa o Twitter, que é uma rede social que todo mundo hoje em dia fala que é uma rede tóxica, que é podridão na internet. Isso aqui vai pra onde? Pro Instagram? Vai pro Threads? A questão é que antigamente, quando iniciava uma treta, por exemplo, a treta se iniciou lá no Facebook, tá? E, e ela ficava lá. O pessoal não ia para as outras redes sociais falar dessa mesma treta. Por exemplo, se o cara falou alguma merda no grupinho do Facebook, ele vai ser cancelado dentro daquele grupinho do Facebook e só as pessoas que participavam daquele grupinho do Facebook iam saber que aquele cara fez tal coisa. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a treta ela se prolifera para as outras redes sociais. E o que eu quero dizer com isso? Porque Joãozinho foi lá e publicou no Twitter dele algo que Fulaninho não concordou, tá
bom? Vamos criar este mundo hipotético onde Joãozinho disse uma coisa e fulaninho não concordou. Tá bom? Temos dois pontos de vista distintos neste momento. E um começa a responder o outro, que começa a responder o outro. Daí Joãozinho fala assim, não, eu acho isso porque eu acho isso. E o fulaninho vai responder, não, você está errado porque existe isso, que talvez refutaria o que você está falando. Só que aí a treta, ela começa a engajar, porque começa a ter muito comentário, aí o algoritmo do Twitter vai falar assim, pô, o pessoal tá gostando de comentar aqui, vai lá, manda para sugestões, aí começa a aparecer mais gente, aí um canal no YouTube decide fazer um vídeo sobre essa treta, porque ele achou a treta interessante, com um debate legal, e todo mundo começa a aparecer mais gente ainda, e aí duas pessoas se tornam protagonistas de uma briga que não é mais uma tretinha de Twitter. E o pessoal começa a seguir os protagonistas nas redes sociais, como o Instagram, por exemplo, para acompanhar os stories, para ver o que cada um tá falando do outro, porque todo mundo quer informação no momento, ninguém quer esperar. E eu acho que isso não é nem um pouco saudável. Porque antigamente as tretas duravam no máximo, estourando assim uma semana. E hoje a gente tá vendo brigas que estão durando meses. Meses. E isso faz com que seja difícil dispersar a treta, ou seja, ela se encerrar. E com a dificuldade de fazer ela se encerrar, a gente vê a escalada do conflito. Até o ponto onde a treta bate na porta do judiciário. Aí você me pergunta, RMM, o que é uma escalada do conflito? E eu lhe respondo. Você lembra que eu falei que a gente tem o Joãozinho e o fulaninho? Os dois estão ali no começo da carreira deles como influencers, criadores de conteúdo, como você quiser chamar. E esse debate deles gerou uma dualidade, ou seja, onde há uma interpretação de um locutor, quem falou, Joãozinho, e quem está recebendo a mensagem, ou seja, fulaninho mais as outras pessoas. Com a divergência de opinião, se inicia uma vontade de brigar. Não que as pessoas, desde que estejam respondendo, querem brigar. Não, mas dar a vontade de brigar. Por quê? Eu não concordo com você. E a partir do momento em que uma pessoa vira pra você e fala assim, eu não concordo com você, vai entrar na defensiva. Aí a gente tem duas opções. Ou vai continuar um debate por meio de uma conversa pacífica, ou vai se tornar uma conversa destrutiva. Ou, se você quiser também, a gente pode chamar de uma conversa desnecessária. Sobre a escalada do conflito, a gente tem a teoria desenvolvida por Friedrich Gauss, que ele diz que existe 9 níveis de conflitos, que eles vão, assim, descendo ladeira abaixo. Ou, se você quiser também pensar assim, a escalada para baixo, ou seja, você vai descer a montanha, tá bom? Aonde no pico é onde fica mais fácil de resolver o problema e na base da montanha o mais difícil de resolver, tá bom? Lembrando que a maioria das vezes as tretas na internet são impessoais e eu quero me ater às tretas impessoais. Eu não quero falar neste momento sobre exposeds ou cancelamentos porque não faz sentido pra mim. Eu não quero falar sobre isso agora, tá bom? Eu quero falar apenas do conflito em si. Cada uma das partes, o Joãozinho e o fulaninho, vão apresentar ali os seus argumentos. E vão ter argumentos que são sólidos e vão ter argumentos que não são tão sólidos. Com esses argumentos, a gente vai ter a formação de grupos de pessoas que apoiam ou a ideia do Joãozinho ou a ideia do fulaninho.
cada comentário que passa, fica mais difícil de manter uma certa civilidade em uma discussão se ela não for interrompida ou tiver a atuação de um terceiro, pois na maioria das vezes as pessoas não têm a maturidade de pensar assim, não, pera aí, eu tô me envolvendo demais, deixa eu parar aqui, parou. Depois eu volto. Agora não dá pra continuar porque senão vou perder a razão. As pessoas não têm essa maturidade, a maioria das vezes. E chega um momento em que as pessoas começam a se tornar inflexíveis com seus argumentos e, em vez de defender a ideia inicial, que é o argumento trazido pelo Joãozinho no Twitter, agora ele tem que defender a sua honra, porque a sua reputação que ele criou por meio dos argumentos e das pessoas que estão acompanhando a treta está em risco. Quando chega nesse ponto, ainda tem como resolver o problema. Porém, mesmo se a pessoa estiver errada, na maioria das vezes não vai admitir. E não porque não poderia voltar atrás com a sua ideia, mas sim porque entrou em uma competição. A gente já tem as opiniões formadas de ambos os lados. Já temos os grupos de defesa de cada ponto, que começam a ignorar os argumentos racionais que possam ter do outro lado, e a comunicação começa a se tornar cada vez mais falha entre todos que estão envolvidos nessa treta, se tornando até mesmo um telefone sem fio, e que pode inclusive acontecer dos protagonistas da treta, o Joãozinho e o Fulaninho, até se perder no meio do debate, e a questão inicial pode até mesmo ser esquecida, onde eles partem para um tudo ou nada, se utilizando de todas as formas possíveis de argumentos falhos, de passado na internet, de acusações, para defender o ponto de um grupo, e não mais discutindo o tema e sim posições. Com isso se criam imagens de grupos como bandeiras. Aí não é mais o Joãozinho, o Fulaninho, e sim, por exemplo, a cor azul e a cor verde. E as pessoas ficam, eu sou do grupo azul ou eu sou do grupo verde, eu apoio o grupo azul por conta das opiniões, eu apoio o grupo verde por conta das opiniões. E os grupos vão começar a se estereotipar e vão tentar criar um sentimento de que o grupo A, o grupo azul, por exemplo, é superior ao grupo verde, ou o grupo verde é superior ao grupo azul. E vai tentar criar esse sentimento de eu sou superior e você é inferior. E vai fazer com que as pessoas que estão vendo a treta por fora percam a empatia. E vão tratando das questões menos objetivas e mais subjetivas. Se a treta continua depois disso, começa a dificultar cada vez mais o trabalho para gerir este conflito, pois houve a perda do rosto e as pessoas começam a se ver como inimigos. Pode acontecer de colocar, por exemplo, infiltrados no grupo A, no grupo B, ou, por exemplo, vai haver traições de confianças, vão querer expor a imagem do outro lado de forma extremamente negativa, e até chegar a argumentos como eu posso até ter errado, mas o outro lado é pior. E quando a gente chega nesse nível, se não parar lá, a gente começa a receber as ameaças, as acusações, começa a responsabilizar as pessoas, ou dizer você faltou com uma certa responsabilidade sobre tal coisa. E ataca as honras diretamente, e não mais as ideias iniciais. Inclusive, esses ataques destrutivos e com esse objetivo de destruição total da contraparte faz com que o conflito tenha criado raízes. E, inclusive, por dentro e com o conflito já enraizado, o objetivo inicial, que já foi inclusive esquecido pelas partes e dos grupos de apoiadores, até porque não importa mais qual era a treta inicial, agora o objetivo é tentar preservar o máximo a imagem do grupo enquanto é atacado pelo outro. E com isso, se a treta não para, né? Se o cara não para, se a treta não para, a gente chega no último nível.
onde as partes já estão em guerra declarada. Muitas vezes utilizando do judiciário não como uma ferramenta de justiça, e sim como uma ferramenta de vingança. Pois já sabem que nenhum dos lados vai ganhar. Mas se um cair, o outro também vai cair. Para ilustrar melhor, eu acredito que o filme A Guerra dos Roses, de 1989, que, bom, se você se importa com spoiler, vai para esse tempo na tela. Após a Bárbara perder o equilíbrio, eles estão lá, né? Ela e o Oliver estão discutindo. O Oliver vai lá, ataca uma coisa no olho dela, ela perde o equilíbrio e ela se segura no candelabro. O Oliver fala assim pra ela: posso até te ajudar, mas você vai ter que deixar a mansão. E a Bárbara diz não. Porém, mesmo assim, o Oliver vai lá e tenta ajudá-la. E acaba se prendendo no candelabro também. Os dois juntos no candelabro, eles se esqueceram já por que eles iniciaram toda a briga no divórcio. E quando ele estava prestes a cair, eles começam a conversar sobre como eles se gostavam e como foi da hora o tempo que eles estavam um ao lado do outro, que eles chegaram a amar um ao outro. Porém, o candelabro não aguenta por muito tempo e os dois caem direto no chão. E a última cena é os dois, né, buscando um ao outro, né, tentando chegar um ao outro para conseguirem se encostar uma última vez e morrem. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar um tema tão complexo de uma forma mais objetiva. Mas percebam, todas as tretas de internet seguem um padrão, exatamente porque todo conflito tem uma estrutura mais ou menos igual. A diferença é até que ponto os personagens principais da treta estão dispostos a seguir com o conflito. Quanto mais o conflito evoluir, mais difícil é que ele se resolva, ao ponto que mesmo com uma decisão judicial, não vai fazer com que se resolva o conflito. Vai talvez apaziguar, mas não vai resolver. Apenas vai fazer com que uma das partes tenha um papel dizendo: olha só, eu tinha razão o tempo todo. E a obrigação do outro lado de talvez indenizar ou alguma coisa do gênero. Saber que não tem mais o que fazer, né? A outra parte não sabe que não tem mais o que se fazer. De fato, ela estava errada. E a tendência das brigas na internet é que elas durem mais tempo, porque isso dá visualização. Isso definitivamente dá visualização. Todo mundo adora acompanhar treta. Não é à toa que a gente vê canais de televisão que se utilizam, inclusive, do meio, né, da treta, da briga, da fofoca, exatamente para continuarem sobrevivendo. Só que ao invés de a treta morrer e ficar por lá, ela cada vez mais vai chegar no judiciário. E o judiciário, ele não tem escolha. Ele não pode se abster de falar dessa treta. Só que ele vai ter que resolver, de uma forma ou de outra. E vai ter que seguir os meios mais justos. Mas às vezes, o mais justo não é o mais moralmente certo. E tudo isso poderia ter sido resolvido se Joãozinho tivesse fechado o Twitter. Os problemas da internet são problemas reais. E como lidamos com ele é o que nos define. Não podemos deixar com que as tretas nos envolvam ao ponto que a gente não possa mais sair. Se você iniciou uma briga, se você iniciou uma treta na internet, você sempre tem a escolha de parar. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta, porque não vai obter nenhuma resposta e vão partir para a próxima treta. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Se puder, deixa o like. Por favor, me fala o que vocês pensam sobre esse tema, se eu tô certo, se eu tô errado e por quê. Vamos discutir, vamos debater um pouco. Eu acho que vai ser um debate legal. Se vocês acharem interessante, podem compartilhar com seus amigos ou
até mesmo utilizar desse vídeo como o início de um debate entre aqueles seus mais próximos para vocês perceberem qual é o limite que vocês podem atingir, o que para vocês é o limite da treta.